Hallo, ich bin Stefanie, eure Deutschlehrerin, sou professora de alemão e hoje vamos revisar mais alguns pontos da gramática alemã. Vamos falar sobre dois verbos, arbeiten e sprechen, que seguem a conjugação regular, mas que têm algumas particularidades. E vamos conhecer os artigos definidos em alemão. Preparados? Então, vem comigo! Comecemos então com o verbo arbeiten, trabalhar. Das Verb arbeiten. Arbeiten é um verbo regular, então, para conjugá-lo, basta substituir o finalzinho en por estas terminações. Porém, com arbeiten temos um pequeno problema de pronúncia para as pessoas do, e ihr, porque a radical, então a primeira parte do verbo, termina em T. E aí vai ficar difícil pronunciar a conjugação para estas pessoas. O que fazemos então? A gente insere um E antes da terminação ao conjugar o verbo para do, e ihr. Vamos ver como fica. A conjugação, portanto, fica assim. Ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet e sie arbeiten. Vejam como ficou a conjugação para do, er e ihr com o E antes da terminação. Vamos falar estas conjugações mais uma vez. Falem comigo. Du arbeitest, er arbeitet e ihr arbeitet. Sehr gut. E esta regra vale para todos os verbos cuja radical, então a primeira parte, termina em T ou em D. Por exemplo, o verbo warten, esperar. Warten, aqui a radical também termina em T. Ou o verbo reden, falar. Vejam que a radical aqui termina em D. Então, ao conjugar estes dois verbos, precisamos também inserir um E para as pessoas do, er e ihr. Vamos ver então qual é a particularidade do verbo sprechen, das Verb sprechen, falar. Vamos ler a conjugação. Ich spreche, du sprichst, er, sie spricht, wir sprechen, ihr sprecht, sie e sie sprechen. Como vocês podem ver, as terminações são regulares, mas há uma pequena irregularidade. Sim, a radical não está sempre igual. Tem uma mudança aqui na segunda e na terceira pessoa do singular, ou seja, a conjugação para do e a conjugação para er. Então, a gente vê aqui que o E virou um I. E como E e I são vogais, a gente fala de uma mudança de vogal na segunda e terceira pessoa do singular. Vamos falar essas conjugações mais uma vez. Du sprichst, er spricht. Sehr gut. Ao longo do livro, vocês vão conhecer outros verbos que têm uma mudança de vogal na segunda e terceira pessoa no singular. E antes de partirmos para o próximo ponto, quero explicar dois termos que vamos ver bastante daqui para frente. Nomen, substantivos, e Artikel, artigos. Os Nomen, os substantivos, são palavras que dão nome a coisas, pessoas ou ideias, como por exemplo, mesa, professora ou filosofia. Já os artigos, die Artikel,
São pequenas palavras que vêm antes do substantivo, antes do nomen, e que nos dão alguma informação a mais sobre ele. Os nomen, eles podem ter diferentes gêneros, genus em alemão. Em português, os nomen podem ter dois gêneros, masculino e feminino, como por exemplo, o menino, masculino, e a professora, feminino. Em alemão, os nomen podem ter três gêneros. Eles podem ser masculino, feminino e neutrum, neutro. E agora vamos aprender um tipo de artigo, de artikel em alemão. Der bestimmte Artikel, o artigo definido. O artigo definido é usado para falar sobre uma coisa específica. Em português, os artigos definidos são o e a, ou no plural, os e as. Se então eu falo, a aluna é muito boa, eu não estou falando sobre uma aluna qualquer, estou falando sobre uma aluna específica. E em alemão, sind die bestimmten Artikel der para masculine Nomen, die para feminine Nomen e das para neutrale Nomen. Vamos ver então como fica com os substantivos. Temos no singular der Vater, o pai, die Mutter, a mãe, e das Kind, a criança. Vater, portanto, é um substantivo masculino, Mutter, feminino e Kind, neutro. E no plural? No plural temos die Väter, os pais, die Mütter, as mães, e die Kinder, as crianças. E olha que legal, no plural temos sempre o mesmo artigo, die. Só, como vocês perceberam, a tradução ou os gêneros dos substantivos não são sempre iguais em português e em alemão. Por isso, é muito importante que, junto com o substantivo, vocês sempre aprendam o artigo. E também a forma do plural, porque também o plural é um pouco irregular em alemão. E os substantivos com artigo definido, die Nomen mit bestimmten Artikel, quando falo ou escrevo um texto, eu posso substituí-los por pronomes, como er e sie, para não precisar repetir sempre o substantivo e para não ficar cansativo. Então, por exemplo, substantivos masculinos, como der Vater, der Junge ou der Tisch, mesa, posso substituir por er. Substantivos femininos, como die Mutter, die Frau ou die Blume, flor, posso substituir por sie. Substantivos neutros, como das Kind, das Mädchen ou das Auto, carro, posso substituir por es. Sim, es é o pronome neutro, para a gente se referir a substantivos neutros, coisas ou pessoas que em alemão têm o gênero neutro. E para substantivos no plural, die Väter, die Mütter ou die Kinder, eu posso usar o pronome sie. Este é o sie do plural. Aqui er, sie e es são os pronomes do singular. E eles todos têm a mesma conjugação de verbo. O sie aqui se refere a substantivos no plural, então a conjugação aqui é diferente. Vamos ver alguns exemplos. Alguns Beispiele. Primeiro Beispiel. Der Vater wohnt in Berlin. O pai mora em Berlim. E agora,
na segunda frase eu quero falar novamente sobre o pai, e aí eu uso er para não precisar repetir der Vater. Fica então, er arbeitet jeden Tag. Ele trabalha todos os dias. Outro exemplo. Die Mutter kommt aus Spanien. A mãe é da Espanha. E na segunda frase, que eu quero me referir novamente à mãe, mas sem repetir a palavra die Mutter, eu uso então sie. Fica, sie spricht Spanisch. Ela fala espanhol. Próximo exemplo. Das Mädchen heißt Nina. A menina se chama Nina. E na próxima frase quero falar mais sobre a menina Nina, mas sem repetir das Mädchen. Eu uso então es. Fica, es wohnt in München. Ela mora em Munique. E o último exemplo, die Kinder sprechen Englisch. As crianças falam inglês. E na segunda frase, que eu dou mais informação sobre as crianças, eu uso sie para me referir às crianças sem precisar repetir die Kinder. Fica então, sie kommen aus England. E aqui quero reforçar que vocês não se devem apegar à tradução. A palavra Mädchen, menina, vai ser sempre neutra em alemão, mesmo parecendo contraintuitivo. Então, Mädchen vai ser sempre acompanhado pelo artigo das. E quando a gente substitui Mädchen por um pronome, vai ser sempre es. Então, aqui, já desde o início, a gente deve começar a pensar em alemão e não na tradução em português. Recapitulemos, então, o que vimos hoje. Falamos sobre a conjugação der Verben arbeiten und sprechen e suas particularidades. Aprendemos o que são Nomen und Artikel. Conhecemos die bestimmten Artikel em alemão, der, die und das. E falamos sobre como substituir ein Nomen mit bestimmten Artikel, como der Vater ou die Mutter, por um Pronomen. Der Vater wieder er, die Mutter wieder sie e assim por diante.